Voltei agora e vamos entender um pouquinho mais a respeito das doenças transmitidas por alimentos e a sua classificação. Primeiro, nós precisamos entender quais são os alimentos mais envolvidos com as possíveis DTAs. Então, nós falamos no momento, né, na aula anterior, a respeito dos fatores intrínsecos e dos fatores extrínsecos. E quais alimentos possuem características que são favoráveis aí ao crescimento de micro-organismos? Nós podemos dizer que são aqueles alimentos de origem animal. Então, os alimentos de origem animal são aqueles alimentos que estão mais envolvidos aí com surtos de DTAs e também eles têm características que realmente são favoráveis para que esses micro-organismos cresçam. Sabendo disso, é importante para a gente poder entender quais são os critérios ou quais são as normas ou quais são as práticas quando se está trabalhando com esse tipo de alimento, esses alimentos de origem animal, o que eu devo realmente, efetivamente fazer, sabendo que eles são os principais envolvidos com os surtos de DTAs. E aí eu coloquei um dado aqui mostrando que em 48% dos surtos de DTAs que ocorreram nos Estados Unidos de 73 até 87, estiveram envolvidas a carne bovina, o frango, os ovos, a carne suína, pescados, moluscos, peru e produtos lácteos. E aqui no Brasil se constitui da mesma forma. Então, esses alimentos nós precisamos tomar mais cuidado justamente porque eles têm características que são favoráveis aí o crescimento de micro-organismos. Para que aconteça uma DTA, o patógeno ou a toxina, somente a toxina ou o patógeno que produz a toxina no alimento deve estar presente no alimento. Né? Então, eu tenho presente ou simplesmente o micro-organismo, seja ele qual for, ou a presença simplesmente da sua toxina, ou a presença do micro-organismo e ele vai passar a produzir a toxina. Então, é importante que eles estejam presentes no alimento em quantidade suficiente, até eu coloquei aqui embaixo, né? Então, apresente em quantidade suficiente para poder provocar aí uma infecção ou uma intoxicação. Daqui a pouco a gente já vai fazer a diferenciação. O alimento, ele precisa dar condições para que haja o crescimento desses patógenos, justamente porque para que ele possa aí ter uma quantidade suficiente para provocar a DTA. É importante que esse alimento, então, dê condições, então, por isso que nós falamos, ele deve ficar por um bom tempo na zona de perigo, justamente porque se ele está na zona de perigo, ele consegue se multiplicar, né? O micro-organismo consegue se multiplicar, ou ele consegue produzir as suas toxinas e daí promover aí a contaminação do alimento e, consequentemente, a DTA. E, por fim, deve-se ingerir uma quantidade suficiente do alimento que tenha esse micro-organismo, que tenha essa toxina, capaz de ser suficiente para ultrapassar o que nós chamamos de limiar de suscetibilidade, ou seja, que seja capaz de ultrapassar a nossa resistência, né? O nosso sistema imunológico. Então, que tenha uma quantidade suficiente que possa atravessar a barreira imunológica nossa e que possa realmente promover aí os efeitos característicos das DTAs. Então, daí vem a característica de ser a dose infectante. O que significa a dose infectante? Então, é o número, deixa eu pegar aqui o meu cursor, é o número de micro-organismos necessários para causar uma DTA. Então, a quantidade de micro-organismo que está presente naquele alimento e que pode realmente provocar uma chamada DTA. Essa quantidade, então, vocês vão mostrar no seminário, até existe uma quantidade X que é capaz de provocar esse limiar de suscetibilidade, né? Ultrapassar esse limiar de suscetibilidade. No entanto, às vezes é difícil a gente definir
a dose infectante mínima, justamente por quê? Porque depende de indivíduo para indivíduo. Então, a gente está falando de condições imunológicas e que deve ultrapassar esse limiar de suscetibilidade, que deve ultrapassar essa barreira imunológica. Só que tem pessoas que têm maior propensão e pessoas que têm menor propensão a desenvolver as doenças. Então, vamos ver um pouquinho sobre dose infectante. Então, existem aqueles grupos de risco que são chamados especiais. Então, as crianças, os idosos, as grávidas, as pessoas que são imunodeprimidas, né? Então, essas pessoas, elas naturalmente apresentam um sistema imunológico já mais debilitado ou menor do que os adultos. Então, essas pessoas já são mais suscetíveis a se ter aí uma DTA. Então, por isso que às vezes é difícil de se estabelecer a quantidade exata de bactérias que sejam suficientes para ultrapassar esse limiar de suscetibilidade e para provocar aí os sintomas da DTA. E também existem condições em que eu estou passando nesse momento agudo e que pode também favorecer que essas bactérias possam ultrapassar essas barreiras, que possam atravessar o sistema imunológico e provocar realmente a doença. Então, por exemplo, situações de estresse, situações em que o estado nutricional está depletado, né, ou deprimido, digamos assim. Existem condições em que o estado imunológico está também deprimido, então tratamentos com quimioterapia, a própria característica da mucosa intestinal, a diminuição do grau de acidez. Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui, digamos que são os fatores fisiológicos. Então, são fatores característicos até da própria situação em que vai fazer com que eu responda mais facilmente à presença desses micro-organismos. Então, é difícil a gente estabelecer uma dose exata que ultrapasse realmente esse limiar de suscetibilidade, que consiga gerar aí a sintomatologia, justamente por quê? Porque existem indivíduos que têm essas condições que são mais sensíveis, digamos assim, que tem um sistema imunológico aí mais deprimido por N situações, tá bom? E agora, então, vamos falar da classificação das DTAs. Então, as DTAs, elas podem ser classificadas como infecção. Então, a partir de hoje, agora a gente vai ter que usar a metodologia correta, né? Então, se é intoxicação ou se é infecção. Então, a infecção é a presença do micro-organismo no alimento e é esse micro-organismo que vai gerar o efeito deletério. Então, é ele que vai atuar sobre a mucosa intestinal, então é ele que vai atuar provocando os efeitos deletérios. Então, quais são característicos, né? Quais micro-organismos são característicos por gerar essa infecção? Então, a salmonela, a shigella, o vírus da hepatite A, então são aí os micro-organismos responsáveis por gerar a infecção, ou seja, eles mesmos provocam os efeitos deletérios ao organismo. Quando nós chamamos de intoxicação causada por alimento, é aquele alimento que apresenta aí a toxina. Então, não existe a presença do micro-organismo, existe a presença da toxina, e essa toxina proveniente da bactéria ou de algum tipo de bolor é que vai gerar o efeito deletério. Quando a gente fala de toxinas provenientes das bactérias, elas são mais causadoras de sintomas, mais fáceis de serem detectados. Então, a presença de vômito ou o próprio botulismo, como nós comentamos anteriormente, que é muito característico, que é letal. Então, elas são muito mais fáceis de serem identificadas. No caso das toxinas provocadas pelos bolores, que também são ingeridos pelos alimentos que são contaminados pela presença do bolor,
né? Não pela presença do bolor em si, mas da toxina produzida pelo bolor, normalmente dá processos alérgicos. Então a gente percebe algumas formações, algumas petequias, né? Algumas bolinhas vermelhas. Então está relacionado ou simplesmente um mal-estar, uma náusea. Ele é mais difícil da gente identificar e certeiro e saber, né, com precisão que seria aquele alimento, né? Então é mais difícil da gente identificar, tá bom? E por fim, nós temos a toxinfecção. Então, o que seria a toxinfecção? Então, é a presença do micro-organismo, então a gente ingere o alimento que tem o micro-organismo e esse micro-organismo vai produzir toxinas e essas toxinas é que vão gerar o efeito deletério aí para a saúde, tá bom? Então, eu preciso ter a presença do micro-organismo e esse micro-organismo produzir a toxina. E a toxina, quando ela é produzida, por exemplo, no intestino, né, a gente tem muita diarreia, né, uma diarreia muito característica. Por exemplo, a gente está falando do Vibrio cholerae, né, que é um exemplo aí de toxinfecção. A Vibrio cholerae, ela dá uma diarreia muito intensa. Então, essa é a característica da toxinfecção, tá bom? Então, eu tô aqui na frente, mas aqui a gente escreveu aqui diarreia, né? Então, é muito mais característico por provocar aí a diarreia, tá bom? E para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma reportagem que saiu no site, né, iFood, e eu deixei para vocês disponível o link, que saiu recentemente, então aqui no dia 13 de agosto, tá? Então, ele está falando uma série de coisas, né, sobre o perfil epidemiológico, então trazendo aqui questões importantes para vocês, porque é isso que a gente está falando, sobre a questão epidemiológica, falando um pouquinho sobre as DTAs, e aí está falando um pouco, é importante, vale a pena vocês lerem, eu vou deixar o link disponível também lá no Sway para vocês terem, mas vale a pena vocês lerem, tá? E eu trouxe aqui um pedacinho só, falando que uma família consumiu bolo servido na ceia de Natal, e essa família consumiu esse bolo e 12 pessoas apresentaram a sintomatologia, né, por conta da DTA. Então foram 12 pessoas, acho que 9 foram internadas e uma garotinha de 8 anos veio a óbito. Por quê? Porque ela apresentou convulsão e ela broncoaspirou, então não conseguiu resistir e foi a óbito. E aí, quando eles pegaram esse bolo e foram analisar, então por isso da importância da vigilância sanitária, da notificação, né, eles encontraram a presença de coliformes termotolerantes, bacilos cereus e salmonela, né? E eles avaliaram a quantidade, então eles verificaram que é o que a gente fala que é a dose infectante, a quantidade de micro-organismos que estavam presentes lá. E será que elas são superiores aí à dose infectante? Então, por exemplo, de bacilos cereus, né, que eu coloquei aqui, a quantidade encontrada foi superior à dose infectante. Então, foi realmente suficiente para causar a possível DTA. Então, essas informações, elas são importantes para a gente entender um pouquinho a respeito dos dados epidemiológicos, a importância que a vigilância sanitária, né, tem na avaliação desses alimentos para saber qual é o tipo de agente etiológico que foi contaminante, a sua quantidade, e se a quantidade era suficientemente importante, né, ou era suficiente para gerar aí a DTA. Então, é isso que é importante a gente avaliar, entender um pouquinho desse documento que foi publicado aí no dia 13. E mais um estudo que aí eu queria mais uma vez chamar a atenção, mesmo sendo de uma unidade de alimentação e nutrição, então mesmo sendo de uma UAM, o que eles foram avaliar? Né? Eles foram avaliar a presença de micro-organismos no ar, no ambiente, nas mãos de manipuladores, né? Mãos de manipuladores,
utensílios e equipamentos. E aí eles viram que nesses utensílios, nesses equipamentos, na mão dos manipuladores, apresentaram aí micro-organismos. Tá? E aí, o que eles puderam concluir? Que todos os manipuladores apresentaram contaminação por Staphylococcus aureus, então isso é importante ser avaliado, uma vez que todos os manipuladores estão contaminados por Staphylococcus, que os equipamentos e utensílios mostraram uma maior contagem na bancada de preparo de carnes e no processador manual. Então, a importância que se tem, então, mais uma vez, chamando a atenção na questão das carnes, né? E mais uma vez chamando na questão do processador manual, então, dizendo a importância da limpeza de bancadas do processador e que, né, a UAN, ela se encontrava em estado de higiene inadequado. E aí, gente, para a gente finalizar essa questão, eu vou falar para vocês que as aulas práticas, a partir das aulas práticas que nós formos fazendo, né, que nós vamos fazer, a gente vai conseguir analisar um pouquinho a presença desses micro-organismos, a presença, né, como é que está a bancada. É claro que a gente não vai conseguir avaliar de uma UAN, mas a gente vai conseguir avaliar a bancada, a característica das bancadas de maneira geral. A gente pode pegar as tábuas da própria cozinha para poder avaliar. Então, gente, olha como é importante, né? Olha como a dimensão dessas DTAs, o quanto que é importante, né? A gente entender um pouquinho sobre essas DTAs, saber quais são os agentes etiológicos, quais são os principais agentes contaminadores. Então, aqui a gente pode perceber que o próprio homem, a própria bancada são os principais agentes de contaminação do alimento e mostrar da importância, mais uma vez, de se adotar as boas práticas de fabricação, a importância de realmente cobrar dos funcionários os cuidados dessas boas práticas para que se produza aí o alimento seguro. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou finalizando a parte de DTAs e aí a gente dá sequência aí ao nosso conteúdo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o homem, né? Como é que o homem ele é um propagador de agente etiológico, a gente vai falar um pouquinho da importância que tem que ter, né? A questão dos cuidados, a questão da barba, do cabelo preso, da unha curta, de não falar muito sobre o alimento, enfim, a gente vai dando sequência aí à disciplina, tá bom? Beijo, até mais!